Hoje vamos explorar um caso que marcou a história paranormal. O mistério de Allen e Debbie Tallman. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo sombrio está à espreita? Especialmente quando o vento gelado de março sopra lá fora? Pois bem, prepare-se para mergulhar em uma história arrepiante que vai mexer com seus nervos. Olá, seja bem-vindo ao News Web Doc. O seu destino para desvendar os segredos mais sombrios, histórias inexplicáveis e fenômenos que desafiam a lógica. Aqui, mergulhamos de cabeça em investigações profundas e lendas urbanas que vão fazer seu coração acelerar. Se você é fascinado pelo desconhecido, por mistérios que te deixam sem fôlego e por relatos reais de terror, inscreva-se agora. Ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhum episódio. Não esqueça de compartilhar este vídeo e deixar um comentário contando qual mistério mais te intriga. Prepare-se para uma jornada intensa. Aqui no News Web Doc, os segredos do mundo ganham vida. A jornada começa em fevereiro de 1987, quando o casal Tallman, junto com seus 3 filhos pequenos, decidiu se mudar para a pacata cidade de Horicon, Wisconsin. Uma comunidade agrícola modesta, com menos de 3.000 habitantes na época, onde todos se conheciam e o cotidiano era tranquilo. Mas o que parecia um sonho americano, logo se transformaria em um pesadelo inexplicável. Debbie descrevia a nova residência como a casa perfeita, o lar ideal para criar seus filhos. Com 3 quartos aconchegantes e um ambiente familiar acolhedor, era tudo o que eles sempre sonharam. A casa precisava de alguns ajustes, como uma nova pintura nas paredes, mas nada que tirasse a felicidade da família. No entanto, o que ninguém poderia imaginar é que algo sinistro espreitava nas sombras daquele lar. As crianças, cujas identidades foram mantidas em sigilo para proteger a família, começaram a relatar eventos perturbadores. Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores durante a noite, objetos se moviam sozinhos, e uma presença invisível parecia observar cada movimento da família. O filho mais velho, um garotinho de 7 anos, era especialmente afetado. Ele acordava apavorado, alegando ter visto figuras sombrias pairando sobre sua cama. As irmãs mais novas, com cerca de 3 anos, também começaram a apresentar comportamentos estranhos, como falar com amigos invisíveis e chorar sem motivo aparente. A situação ficou ainda mais sombria quando Allen e Debbie começaram a presenciar fenômenos inexplicáveis. Portas que se fechavam sozinhas, móveis que se arrastavam pela casa e sussurros que ecoavam nos cômodos vazios. Desesperados, eles buscaram ajuda espiritual e até chamaram um pastor para abençoar o lar. Mas nada parecia conter a força obscura que havia se apoderado da casa. O ápice do terror aconteceu quando Allen, o pai da família, enfrentou uma aparição demoníaca que o ameaçou diretamente. Tomado pelo medo e pela proteção de seus filhos, ele decidiu que era hora de abandonar a casa dos sonhos e nunca mais olhar para trás. O caso Tallman se tornou um dos relatos paranormais mais assustadores da história americana, atraindo a atenção da mídia e de investigadores do sobrenatural. Até hoje, a casa em Horicon, Wisconsin, é lembrada como um local amaldiçoado, onde forças inexplicáveis deixaram uma família à beira da loucura. E aí, você acredita em assombrações? Ou acha que tudo isso foi fruto da mente perturbada de uma família aterrorizada? A decisão é sua. Mas cuidado ao apagar as luzes esta noite. Algo pode estar te observando. Talvez um novo tapete possa surgir. Mas, na maioria das vezes, a mudança seria bem-vinda. Ao se mudarem, Debbie logo percebeu algo estranho. Seus filhos começavam a adoecer com frequência. Era como se uma energia insidiosa os deixasse constantemente vulneráveis. Algo incomum para crianças que raramente se enfermavam. Ela não conseguia entender por que enfrentavam episódios de gripe consecutivos, febres altas, visitas ao médico, remédios tomados, e logo novamente a doença retornava. Debbie e Allen atribuíram inicialmente isso ao estresse da mudança e às mudanças de clima. Na nova casa, as filhas mais novas dividiam um quarto. O filho mais velho tinha seu próprio espaço, e os pais, claro, tinham o seu. Em busca de melhorar o ambiente para as meninas, Debbie foi a um brechó local, onde encontrou um beliche em condições impecáveis.
Um móvel que para ela seria perfeito para proporcionar um toque de alegria ao quarto compartilhado. Era maio de 1987. E, finalmente, a família começou a se acomodar. Naquela primeira noite, depois que todas as crianças foram para seus respectivos quartos, Allen se despediu de seu filho, desejando-lhe uma boa noite e ajustando o rádio para que ele pudesse dormir com um som reconfortante. O pequeno adorava ouvir aquele barulho constante, mas algo inesperado aconteceu. Após Allen se retirar e apagar as luzes, o filho, já deitado, percebeu que o rádio, aquele mesmo que sempre funcionava normalmente, começou a trocar de canal sozinho. O mostrador girava como se estivesse procurando algo, e esse fenômeno, claro, o deixou aterrorizado. Assustado, o garoto gritou e correu de volta para o quarto dos pais, em pânico, pois nunca tinha testemunhado algo assim. Essa experiência, repleta de mistério e de um toque sobrenatural, deixou a família em choque, despertando ainda mais perguntas sobre o que realmente acontecia naquela nova residência. O que parecia ser apenas o estresse da mudança e uma série de coincidências, logo se transformava em um enigma que fazia o coração de todos bater mais rápido. Cada detalhe, desde as constantes enfermidades até o rádio que operava sozinho, criava um clima de suspense que ninguém poderia ignorar. Imagine a cena. Allen tenta explicar aos seus pais que viu o mostrador do rádio se mover sozinho, enquanto seu filho suplicava: "Posso dormir aqui, por favor?" Nessa situação, Allen já estava exasperado, lutando para adormecer, e em uma entrevista ele revelou o quanto ficou perturbado com o pedido do filho, mandando-o de volta ao seu quarto. Frustrado, ele desligou o rádio e o retirou do quarto do garoto, dizendo: "Agora basta de histórias mirabolantes. Eu só preciso descansar." Mas algo inexplicável acontecia. Ninguém acreditava no que ele via. O verão deu lugar a um inverno implacável, e a família passou a enfrentar noites sem sono, como se pesadelos constantes os mantivessem acordados. As crianças, que já acordavam assustadas por sonhos perturbadores, não eram as únicas. Allen e Debbie também confessavam ter sonhos tão estranhos que beiravam o surreal. Algumas noites, sons estrondosos e rangidos ecoavam pelo corredor, barulhos que poderiam ser facilmente atribuídos ao vento, mas que os deixavam inquietos. Debbie contou que, no meio da madrugada, ela ouvia as duas filhas rindo em seu quarto, como se estivessem se divertindo, mesmo sendo 2 da manhã. Ao descer para verificar, ela encontrava todas as crianças dormindo tranquilamente, sem sinal de brincadeiras, o que a fazia questionar sua própria sanidade. Algumas semanas depois, Allen decidiu reformar o porão, transformar aquele espaço sombrio em sua caverna de homem. Enquanto pintava o local, Debbie desceu as escadas para avisar: "O almoço está pronto, vamos juntos em família." Allen então deixou o pincel sobre a mesa, confiando que retornaria após a refeição para continuar o trabalho. Ao voltar, ele notou que o pincel havia se deslocado e agora grudava no recipiente de tinta rosa. Allen ficou perplexo, pensando: "Eu juro que deixei o pincel na borda da mesa no andar de cima." Esse acontecimento o perturbou profundamente. Como um pai tradicional e lógico, ele insistia que não havia nada de sobrenatural na casa. Talvez ele tivesse simplesmente esquecido, mas algo dentro dele dizia que havia mais do que mera desatenção. Naquela noite, para seu horror, uma das meninas, dormindo em seu beliche, começou a gritar repentinamente, confirmando que algo inexplicável estava realmente acontecendo. Cada detalhe dessa história criava um clima de expectativa e medo que parecia nunca cessar, deixando a família e Allen, em especial, imersos num enigma perturbador que desafiava toda a lógica. O menino gritava desesperado. Sua voz trêmula de puro pavor ecoava pela casa: "Mamãe, por favor, vamos sair daqui. Eu não quero mais ficar aqui." As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e sua mãe, ao vê-lo naquele estado, sentiu o coração se partir. Como se diz não para um pedido desses, vindo de um filho tomado pelo medo? Allen, por outro lado, já estava no limite. Dias sem dormir, a tensão constante e aquela sensação sufocante de que algo estava errado estavam deixando-o furioso. Ele não aguentava mais. Para ele, tudo aquilo era um jogo da imaginação das crianças. "Quer saber?"
Srenia, ele pensou, sentindo sua paciência se esgotar de vez. Chega dessa palhaçada. Tomado por uma raiva avassaladora, Allen se levantou, cerrou os punhos e começou a gritar para o vazio, como se desafiasse o próprio ar. Vocês não são bem-vindos aqui. Saiam desta casa agora. Sua voz ecoou pelas paredes. Se querem mexer com alguém, mexam comigo. Vamos lá, mostrem-se. Covardes. Se ele acreditava em espíritos ou não, isso pouco importava agora. O que importava era proteger sua família, mesmo que isso significasse gritar para o nada. Mas será que era mesmo para o nada? Os minutos seguintes pareciam se arrastar em um silêncio tenso. Debbie observava o marido. Seu rosto pálido demonstrava que, no fundo, ela também sentia que havia algo errado. O medo era real. Algo estava ali. Na manhã seguinte, sem hesitação, Debbie pegou o telefone e entrou em contato com um pastor local. Eles precisavam de ajuda. No mesmo dia, o religioso chegou à casa, e assim que cruzou a porta de entrada, um arrepio percorreu sua espinha. Seu olhar ficou sério. Há algo muito ruim aqui, ele disse, encarando Allen e Debbie. Ele explicou que essa presença sombria estava se alimentando da energia das crianças, drenando suas forças. Por isso os pequenos estavam ficando doentes. Por isso a casa estava tomada por um peso invisível, sufocante. Isso precisa parar, afirmou o pastor antes de iniciar uma oração e abençoar a casa. Os dias se passaram, e o clima parecia um pouco mais leve. Mas na madrugada de 7 de janeiro de 1988, exatamente às 2 da manhã, algo aconteceu. Allen, voltando do trabalho após um longo turno noturno, estacionou o carro na garagem. Ao sair, um calafrio percorreu seu corpo. O ar estava parado, sem um único sopro de vento, e, no entanto, um som estranho preenchia a noite. Um sussurro, um lamento. Ele parou e tentou entender o que estava ouvindo. Um murmúrio assustador, vindo de um vazio invisível. O som parecia se aproximar, envolvendo a escuridão ao seu redor. Então, de repente, uma voz se destacou no meio do lamento. Baixa, fria, e com um tom arrastado e ameaçador. Venha aqui. O coração de Allen disparou. Ele congelou no lugar. E pela primeira vez, sentiu medo. Então imaginem a cena. Allen se virou para conferir os fundos da casa, tentando descobrir se havia alguém por trás daquele sussurro misterioso que parecia chamar. Venha aqui. Sem hesitar, ele avançou, mas nada se via. De volta à frente, ele pegou suas chaves para destrancar a porta principal, quando um brilho enigmático vindo da garagem o parou. Com o coração acelerado, Allen se aproximou cautelosamente e, para seu espanto, avistou o que parecia ser um incêndio. Fumaça subindo devagar. Sem perder tempo, ele destrancou a porta, correu para dentro com sua lancheira, agarrou o extintor e voltou para apagar as chamas. Contudo, quando ele emergiu da garagem, não havia mais vestígios de fogo. A porta permanecia intacta, como se nada tivesse ocorrido. A perplexidade tomou conta dele, mas o estranhamento não parou por aí. Ao se virar, um objeto, como se fosse lançado por uma força invisível, arremessou sua lancheira de almoço para o outro lado da sala, quebrando uma lâmpada. Essa cena o deixou furioso e ainda mais confuso, pensando: por que isso está acontecendo aqui? Os eventos inexplicáveis se acumulavam, deixando Allen exausto e perturbado. Incapaz de dormir em seu próprio quarto, ele decidiu se mudar para o quarto de sua filha, na tentativa desesperada de protegê-la. Mas mesmo assim, ele não conseguia escapar dos sussurros aterrorizantes que ecoavam pela casa. Frases como: "Você está morto. Você está morto." Pareciam surgir do nada, deixando-o cada vez mais angustiado. Dias se passaram, e em uma noite, após um longo turno de trabalho, Allen pediu ao irmão que cuidasse das meninas, garantindo que alguém estivesse sempre vigilante. A família passou a dormir junta, buscando conforto e segurança. Mas o terror persistia. O irmão, despertado por um estrondo inexplicável, avistou uma sombra escura perto da porta. Uma figura que parecia observá-lo com olhos penetrantes. Em pânico, ele gritou, chamando os pais para fugir imediatamente.
Assustados e sem tempo para explicações, Debbie rapidamente juntou algumas roupas e itens essenciais, e a família abandonou a casa, nunca mais voltando. 2 semanas depois, os Tallmans, determinados a apagar qualquer lembrança daquele pesadelo, ordenaram que os beliches fossem destruídos, pois acreditavam que eles estavam de alguma forma conectados aos fenômenos estranhos que assolavam o lar. Essa série de eventos inexplicáveis deixou um rastro de medo e incerteza que, até hoje, intriga e desafia qualquer explicação racional. Cada detalhe, do sussurro fantasmal às manifestações físicas, construiu um clima de suspense que muitos ainda não conseguem esquecer. Agora, as crianças começaram a adoecer de forma inexplicável, e os beliches, que antes pareciam simples móveis, foram descartados e enviados para um depósito, onde seriam destruídos, para que ninguém mais tivesse que enfrentar o que aquela família passou. Após se mudarem para uma nova residência, os fenômenos paranormais cessaram. As vozes estranhas e os pesadelos intensos desapareceram, e a paz voltou a reinar. Em abril de 1988, uma família se instalou na antiga casa dos Tallman. Eles afirmaram que desde a mudança, não haviam mais experimentado eventos assustadores. A história ganhou repercussão na mídia, com inúmeros relatos de assombrações que teriam afetado tanto a família quanto a própria casa, e muitos se aproximaram para cobrir a narrativa. Surgiram rumores de que tudo não passava de uma tentativa de chamar atenção, ou pior, de se lucrar com o infortúnio. Mas os Tallman se mantiveram firmes em sua experiência, recusando uma oferta vantajosa de um tabloide, pois para eles, lucrar com a dor de seus filhos era inadmissível. Os Tallman concordaram em compartilhar sua história no programa Mistérios Não Resolvidos, em 1988, porém com 3 condições. Seus rostos deveriam permanecer ocultos, os nomes de 2 de seus filhos protegidos, e as reconstituições dos acontecimentos deveriam ser realizadas por atores que representassem a família Tallman. Essas exigências foram cumpridas em todas as produções. A atividade sobrenatural vivida pelos Tallman foi detalhadamente descrita no livro América Assombrada, de Michael Norman e Beth Scott, que, curiosamente, não atribuíram os fenômenos aos beliches, mas sim à localização da casa sobre um antigo cemitério. Confesso que não sou um expert em elaborações literárias, mas esta é a narrativa da família Tallman e dos eventos paranormais que assolavam sua morada. Embora muitos descartem a ideia de atividades sobrenaturais, há quem sustente que os sintomas do envenenamento por monóxido de carbono, que podem causar alucinações, dores no peito, tontura e pesadelos, sejam facilmente confundidos com aparições fantasmagóricas. Essa hipótese é frequentemente citada, mas a verdade permanece um enigma. E então me conte, você acredita em fantasmas? Obrigado por acompanhar essa história sombria hoje. Desejo que tenha um dia extraordinário. Faça boas escolhas e se mantenha seguro por aí. E se houver uma lição para levar desta narrativa, é esta: jamais desafie o desconhecido. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem. Membros do canal: Bonequinha Azul, Cibele Rampazzo Matias, Marcos Paula Bertan, Pablo Fernandes.